Olá, bem-vindos ao Check-up Saúde dessa semana. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde aqui do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de um tema que é um problema tanto para homem quanto para mulheres. São as varizes. Gente, varizes são doenças cardiovasculares. Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares são as que mais acometem e matam pessoas no mundo. E aqui no Espírito Santo, a maior causa de internação de mulheres por doenças cardiovasculares é justamente a varizes. Sejam bem-vindos, doutora Priscila, doutor Vinícius. Vamos esclarecer sobre varizes hoje para o nosso público. Doutor, o senhor é vascular, um especialista em doenças cardiovasculares, nas varizes. Quando que a gente deve procurar um médico vascular? É uma rotina procurar essa especialidade? Então, atualmente a nossa sociedade de cirurgiões vasculares, angiologistas, está encampando uma campanha para que se procure mais o vascular. O vascular, geralmente, ele sempre esteve na ponta da cadeia. Você passa primeiro no clínico, no especialista e acaba chegando no vascular. Mas como as doenças são tão prevalentes e tão evidentes, pensando na varize, você enxerga ali a varize na sua perna. Então, quando você enxerga que tem algo, você já pode procurar diretamente o vascular para poder passar por uma avaliação, né, e ver o que pode ser feito de prevenção e tratamento, né, do que está acontecendo. E o que são as varizes? Então, as varizes, o conceito literal de varize são veias que se dilataram e se tornaram tortuosas, né? Simples para ficar mais fácil de entender. Então, as varizes é um problema constitucional. O vaso ele começa a perder, a enfraquecer, a perder a sua forma adequada ali no organismo, ele vai dilatando e perdendo as suas funções. Essa perda de função gera um ciclo que vai piorando ali a pressão dentro do vaso, ele dilata mais, aí piora mais a função, aumenta mais, tá? Ele vai sempre progredindo e evoluindo para outros vasinhos, né? Esse vaso, no caso, é sempre a veia. É sempre a veia. Nós estamos falando aqui de veia. De um problema de veias, né? Isso. E que a gente enxerga. Isso. Geralmente enxerga porque são superficiais. Por serem superficiais. E quais são as causas das varizes? Por que acontece esse problema? Por que o vaso, então, deixa de funcionar como ele funcionava antes e passa a aparentar mesmo uma cor diferente, um tamanho diferente, um volume diferente? Então, a principal causa da varize ela é constitucional, como eu disse antes. Na formação, tipo na renovação das células do vaso, vai acontecendo algum defeito, alguma coisinha ali, que o vaso vai perdendo a sua estrutura e vai dilatando. Tem como a gente prever isso aí? Não, isso vai acabar acontecendo. É uma programação do corpo, pode ser mais novo, pode ser relacionado com envelhecimento ou um problema genético. Mas existem causas que a gente também chama de secundárias. Aconteceu alguma coisa no nosso corpo e a gente vai acabar desenvolvendo varizes. Uma causa que se fala muito é a trombose venosa. A trombose venosa ela vai acabar prejudicando ali a anatomia e a estrutura do vaso e pode predispor você a ter varizes. E outros fatores, como alguns fatores hormonais, que podem atrapalhar também a formação, a constituição da parede do vaso. Tanto o homem quanto a mulher? Tanto o homem quanto a mulher. Tá? A obesidade, devido à sobrecarga, aí nós temos um fator pressórico, né? A obesidade aumentando ali, dificultando a circulação, pode também prejudicar a constituição do vaso, ele vai dilatando. E algumas outras causas aí um pouco mais específicas, que eu acho mais as principais, são essas. Com a idade tem mais chance, além do aumento de peso, a idade seria um fator? Sim, a idade também é um fator. É o próprio envelhecimento. O envelhecimento das estruturas, dos componentes da parede do vaso, acaba levando ao enfraquecimento, ele vai dilatando e acaba aparecendo, né, a varize. A gente falou, né, das varizes como um problema de homem e mulher, mas explica pra gente, doutor Vinícius, é real, acomete realmente de forma igual homens e mulheres ou tem um predomínio aí pelo sexo feminino? Tem um leve predomínio no sexo feminino, tá? Devido a variações hormonais. As variações hormonais, elas são muito atuantes nisso que eu falei, da construção da parede do vaso. Então, algumas alterações hormonais que só a mulher acaba passando, um dos exemplos até a gravidez, né, que tem aquela bomba hormonal toda, isso pode predispor a mulher a ter um pouco mais de varizes do que os homens. Talvez a mulher ela perceba mais pela questão da vaidade, né? Que a gente também vai falar um pouquinho. O homem, quando ele procura a gente, ele já está no estágio mais avançado, está com uma sintomatologia mais grave,
não é só a aparência que está incomodando. Eu acho que ele se incomoda menos com isso, que não deveria, né? Porque quanto antes a gente procura o especialista, né, menor a chance de desenvolver um sintoma ou um agravamento da doença, né? Gente, para falar da relação entre menopausa e varizes, sim, existe uma relação entre elas. A gente convidou o nosso especialista, Dr. Luiz Sobral Vieira Júnior. Ei, Alice, é um prazer estar com você aqui. O nosso assunto hoje é varizes e menopausa. As varizes são insuficiências venosas que aumentam com o passar da idade. E aí, naturalmente, no climatério, na menopausa, elas podem se acentuar. A menopausa também se caracteriza por uma crise hormonal. E essa crise hormonal pode favorecer a piora das varizes. A pele perde um pouco o tugor, né? Perde a elasticidade, fica um pouco mais fina e as varizes acabam ficando então mais proeminentes. É importante então toda mulher estar atenta à possibilidade de prevenção. E aí a principal prevenção são os exercícios físicos. Exercícios físicos principalmente que possam fortalecer a musculatura da panturrilha, já que a panturrilha é o coração periférico, né? Bombeia o sangue e ajuda o sangue a voltar para o coração e diminuir então essa dilatação das veias. Há também uma questão que na menopausa pode ser necessário o uso de hormônios, e hormônios que podem aumentar varizes, então a mulher deve estar atenta quando ela for iniciar a terapia hormonal, e hormônios também que podem favorecer a trombose. E aí quem tem varizes tem uma predisposição maior para a trombose. Então também são fatores de alerta, né, para que as mulheres nessa fase da vida façam atividade física, procurem manter um bom peso, né, use meia elásticas de compressão caso for ficar muito tempo em pé, né, e fortaleça a musculatura, principalmente da panturrilha. Dito que isso é o ponto de atenção principal de hoje. Doutor Vinícius, aqui no estado a gente tem mais de 3.000 mulheres sendo internadas por ano por causa de varizes dos membros inferiores. Quais são os riscos da gente não tratar as varizes? Porque primeiro a gente realmente se assusta com a questão estética, mas não procurar um tratamento realmente pode levar a uma internação. Por que essas mulheres internam? Então, a varize é uma doença progressiva. À medida que você não trata, ela vai entrando naquele ciclo e vai só piorando, vai aumentando, aumentando. Ela pode chegar a um ponto que ela começa a prejudicar tanto a saúde da pele, a pele começa a ficar mais frágil, ela vai perdendo a sua elasticidade e vai predispondo à formação de feridas, úlceras, feridas na perna. Esse seria já um estágio bem avançado das varizes. As varizes também, quando elas estão muito dilatadas, o sangue ele fica represado, ele fica acumulado ali, com a dificuldade para circular. Isso pode predispor também a inflamações, formações de pequenos trombos, evoluindo até para trombose venosa. Então, quanto antes, procurar melhor. As internações são mais por trombose? As internações são mais por feridas. Feridas mesmo, trombose, como no diabetes, aquelas feridas de perna, de pé? Sim, são semelhantes no aspecto, mas na sua formação, na sua causa, é um pouquinho diferente. E tem como prevenir? Se eu vejo que um familiar meu já tem varizes, eu observo uma mãe que passou, né, anos ali sofrendo com tratamento e eu não quero, sou jovem ainda, não quero ter varizes. Há prevenção? Sim, há prevenção. O ideal, varizes, né? O ideal é sempre praticar atividade física, que isso vai estimular o seu retorno venoso. O retorno venoso, pensa, o sangue ele tem que sair do seu pé e voltar para o corpo. Ele tem que ir contra a gravidade, porque a maioria do tempo nós estamos de pé. Então, o fato da gente estar contraindo, da gente estar movimentando e ter uma musculatura saudável, isso vai ajudar a ejetar esse sangue de volta para o corpo. Então, a musculatura é uma ajuda muito, o exercício físico é uma ajuda muito grande à circulação venosa. Pode ser qualquer exercício? Se for de alto impacto, isso pode piorar para quem já tem varizes? Ou não tem contraindicação quando a gente pensa em varizes e exercício? Não vai ter uma contraindicação. Os exercícios de alto impacto vão ter outros tipos de problemas que podem causar, problemas ortopédicos, que seja, né? Por isso que o ideal é sempre fazer orientado por um especialista. Mas para a circulação, o ideal são exercícios de fortalecimento muscular e exercícios aeróbicos.
Além dos exercícios, tem algum tratamento que a gente possa fazer para prevenir, tomar algo, passar algo, usar cremes, né? São muito vendidos, a gente vê até na televisão. Não. O tratamento, você prevenir algum tratamento, algum remédio que você tome, algum creme que você passa, não. Os remédios você vai usar para tratar sintomas e os cremes geralmente aliviam algum sintoma local e também funcionam da forma, né, como cosmético. Eu quero esconder um pouquinho a variz, você pode passar um creme que tem um tonalizante e tal para esconder aquele vasinho, o rostinho que está ali para você sair. Então os cremes vão servir mais nessa parte de cosmetria. Gente, a gente convidou a doutora Gisele Lorenzoni, que é a nossa colunista no Vida Saudável, para falar sobre a relação entre varizes e diabetes. A causa mais comum de doença obstrutiva periférica é a aterosclerose. A aterosclerose, ela é um enrijecimento das artérias causado por uma obstrução, seja por gordura, seja por acúmulo de cálcio, ou seja por um envelhecimento das artérias que perdem a elasticidade. Quando acontece esse depósito de gordura ou cálcio, o sangue não consegue chegar adequadamente na área em que ele faria irrigação, devido a essa obstrução. E quando isso acontece nos membros inferiores, dá-se o nome de doença arterial obstrutiva periférica, que é a doença vascular periférica. E o que isso pode causar para o paciente? Isso pode levar a quadros de dor, um escurecimento da pele. E existem algumas causas mais frequentes para o aparecimento dessa aterosclerose. E uma delas é o diabetes, que tem uma relação direta com essa obstrução arterial. O diabetes é uma doença causada pelo acúmulo de açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar leva a um processo inflamatório na região, fazendo com que haja maior acúmulo de gordura e um maior enfraquecimento arterial. E isso faz com que esses sintomas estejam mais presentes nos pacientes diabéticos, o que pode levar a algumas consequências, dentre eles a amputação. Quando o diabetes está associado, por exemplo, ao tabagismo... Doutor, então é mais difícil tratar um diabético que tenha problema vascular? Sim, é sempre mais difícil tratar o diabético que tem um problema vascular. Porque o diabético não é só o diabetes, geralmente ele acumula vários outros problemas, várias outras comorbidades que vão só dificultando o tratamento. E a questão alimentar que ela levantou também do açúcar é importante nessa questão vascular, o controle do que se come? Não, com certeza. O controle do que se come vai alterar, na verdade, o organismo inteiro, né? O sistema vascular é um dos sistemas do nosso organismo, assim como o seu pâncreas, o seu rim, o seu fígado está sendo afetado, a sua circulação também está sendo afetada. Aqui a gente fala muito nessa questão do açúcar, né? Da importância do controle do açúcar desde a criança, que não deve consumir antes dos 2 anos de idade, né, gente? Açúcar livre vai mudar todo o metabolismo para o resto da vida. E a gente vê a cada programa, a cada check-up, de cada órgão, de cada doença que a gente fala, a correlação entre o açúcar e a piora nesses quadros. Aqui a gente tem um compromisso em sentir na pele também do nosso ouvinte, o que ele passa sobre o problema que a gente traz. A gente quer falar de tratamentos, a gente quer saber o que esteticamente a gente pode fazer, o que o vascular também pode ajudar, mas primeiro a gente vai sentir na pele de alguém que tem varizes. Meu nome é Patrícia, eu tenho um acúmulo de varizes muito mais na perna direita, que me incomoda muito. Chega a ficar meio roxo, e a estética me incomoda muito em colocar uma bermuda, aí a praia, e sempre quando eu vou uma roupa, né, eu acho que não fica muito satisfatório para mim e acabo sempre escondendo ou usando uma meia. Isso já fiz vários tipos de tratamento com aplicação, já com uns 3 profissionais que venho sempre assim. E eu tenho até uma pergunta a fazer, porque volta com assim, menos de um ano
tem uma melhora, claro, no momento que estou fazendo, mas ano após ano, com um ano, depois eu retorno com 2, e sempre tem assim, uma dor nas pernas, fora a estética que me incomoda, e de quanto tempo é o ideal então para mim estar fazendo esse tipo de aplicações, ou se tem um outro procedimento que eu posso estar fazendo para ter uma melhora mais duradoura. Doutor, e aí, o que a gente pode explicar, né, para as mulheres que têm essa continuidade do tratamento? É isso? Varizes vai ter que ser tratado por o resto da vida? Olha, a varizes a gente fala que a gente tem uma manutenção do tratamento. Você pega ali inicialmente, você trata, aí surgem novos, você trata. Como eu disse antes, a varizes é uma doença progressiva. O fato de você tratar uma variz não impede que uma outra veia da sua perna se torne uma variz. Entendeu? Lógico, vai diminuir a chance, você vai estar tratando, ela não vai crescer tanto, você vai conseguir tratar mais fácil, mas o ideal é que se faça essa continuidade. E na continuidade também a gente pode aplicar as medidas preventivas, né? E quais são os tratamentos disponíveis? Ela falou em aplicação. O que se aplica? O que é esse tratamento? Ele é realmente o recomendado hoje? É o que existe de melhor para varizes? Ou não tem tratamento melhor? É para cada caso? Explica para a gente um pouquinho. Então, a aplicação, como o próprio nome diz, a gente vai usar uma agulhinha e vai injetar, aplicar um líquido no vaso que vai fazer esse vaso desaparecer. Na verdade, provoca uma reação inflamatória ali e o vaso ele acaba fechando, para de circular, cicatriza e ele não circula, ele não fica mais evidente, né? Isso seria o tratamento para aquelas varizes bem fininhas, aquelas roxinhas ou vermelhinhas que a gente vê aparecendo, que parecem uns fiozinhos de cabelo. A variz, à medida que ela vai aumentando o seu calibre, a gente vai tendo que abrir mão de outras técnicas para a gente poder tratar, até chegar ao nível de uma cirurgia que a gente vai ter que retirar aquela variz. Isso para as varizes mais grossas que a gente vai submeter à cirurgia. Hoje em dia a gente está muito menos invasivo, né? Então a gente começa com as aplicações, esses vasinhos muito pequenininhos também a gente pode fazer uma terapia com laser. A gente chama de laser transdérmico, porque é uma pistolinha que vai e aplica um laser ali e queima aquela variz. E aquela variz acaba inflamando, fechando e para de circular. Então, a variz ela aumenta um pouquinho mais, aí você pode abrir mão de outros medicamentos para serem injetados dentro dela, para poder secar o vasinho, né? Vamos falar em termos mais fáceis, né? Mas, basicamente, hoje, o que a gente usa para tratar a variz? A aplicação, as várias técnicas de laser e a cirurgia nos casos mais graves. Doutora, e a dermatologia, como que ela atua no tratamento de varizes? A gente sabe que muitas vezes a mulher, ela, ao se incomodar esteticamente com aquele vasinho, ela procura o dermatologista. Qual é o tipo de tratamento que vocês indicam para varizes na dermatologia? Então, de fato, acontece isso, né? A mulher está muito mais próxima do dermatologista do que o do angiologista. Então, a primeira pessoa que ela vai se queixar é o dermatologista. E ali a gente pode estar auxiliando, fazendo esse primeiro atendimento dos tratamentos a laser, que é o que a parte da dermatologia faz, encaminhando para o angiologista, né, falando da possível gravidade que aquilo pode levar, para ela fazer uma avaliação, fazer um Doppler, fazer um exame mais avançado, para estar cuidando mais profundamente dessa doença. Doutor, vamos aproveitar e fazer rapidamente aqui um mitos e verdades sobre as varizes, que tem muito mito aí, né, gente? A gente quer começar perguntando dos saltos altos. É verdade que salto alto causa varizes? Não, isso é mito. O salto alto ele não vai causar diretamente a variz, tá? Pode usar o salto alto sem problema. Salto alto, lógico, salto muito alto, ele vai acabar causando outros problemas. Problemas principalmente ortopédicos, encurtamento de tendão, muitas dores na perna. O salto alto em si, ele prejudica a circulação. Por quê? Porque quando você coloca o seu pezinho mais alto e você caminha com esse pezinho mais alto, a sua panturrilha não vai estar contraindo. Então, você diminui a eficiência daquela ejeção que a gente falou antes aqui no programa, de levar o sangue de volta para o corpo. Então, aquele sangue fica mais represado, a sua perna pode ficar inchada por causa do salto alto e você pode sentir aquele desconforto, aquele peso no final do dia. Então, salto alto em excesso, muito alto, ou muito tempo de uso do salto alto, não. Mas para usar um pouquinho, para ficar mais elegante, mais bonita, tudo bem, não tem problema não para as varizes. E quem gosta de ficar em pé? É verdade que ficar em pé muito tempo, quem trabalha em pé, é um risco para as varizes?
Sim, é um risco para as varizes ficarem em pé. São 2 componentes aí, a gravidade, que vai estar sempre estimulando o seu sangue a ficar represado na perna, e o fato de ficar imóvel. Geralmente, quando a gente está em pé, a gente está parado, a gente não está contraindo a musculatura, a gente não está ajudando esse sangue a voltar. Então, isso pode ser um estímulo pressórico ali, que pode dilatar o seu vaso e causar uma varize no futuro. Outra dúvida que a gente quer saber se é mito ou verdade. Tem muita gente que tem varizes e coloca um cálcio no pé da cama para deixar a cama elevada. Isso funciona? Poderia ser uma prevenção ou um tratamento para as varizes? Então, isso ajudaria muito nos sintomas de quem já tem a doença venosa. O que acontece? Quando você coloca aquele cálcio no pé da cama, é o contrário do pessoal do refluxo, que coloca o cálcio na cabeceira da cama para elevar a cabeça. O que você faz? Também aí você vai... então é no pé, né? É no pé, é para eu dormir com a minha perna elevada. Você vai dormir Quem com a tem perna refluxo elevada. quer elevar a cabeça, quem tem varizes quer elevar a perna. É isso aí, é o contrário. O que isso vai te ajudar? Cheguei em casa com aquela perna cansada, aquela perna com muito edema, muito inchada, você pode deitar, colocar a perninha para o alto, que a própria gravidade vai trabalhar a seu favor aí. Vai ajudar todos esses líquidos do sangue a retornar para o corpo, a sua circulação acaba sendo ajudada por essa leve inclinação. Então e ajuda os sim. Anticoncepcionais, é verdade que a mulher, né, às vezes começa lá com seus 14, 15 anos a usar anticoncepcional. O anticoncepcional, ele pode levar a varizes? Sim, o anticoncepcional estimula a formação das varizes, porque ele vai alterar a constituição da parede do vaso, a formação das fibras ali que vão formar toda a estrutura da sua veia. Então isso pode gerar também um enfraquecimento e pode acabar levando às varizes. Lógico, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Eu sempre falo para as pacientes, poxa, quantas amigas suas tomam anticoncepcional, mas quantas têm varizes graves? Acaba surgindo ao longo do tempo, mas não é uma coisa assustadora. Então, gente, não é para parar de tomar anticoncepcional sem conversar com o seu ginecologista. Você vai conversar com um ginecologista, vai conversar com um vascular também, não é, doutor Vinícius? Para ver as alternativas. Ninguém deve parar de tomar medicação sem conversar com o seu médico antes. Com certeza. Gente, a gente tem um compromisso aqui com a saúde pública. A gente falou das varizes como um grande problema de internação e de saúde pública. E onde procurar ajuda, né, para o tratamento das varizes, já que são uma grande causa de internação. Tudo começa nas unidades básicas de saúde. Então, se você percebeu os vasinhos, como o doutor Vinícius alertou, não espere passar o tempo, não espere agravar. Procure a unidade de saúde do seu bairro e, a partir da unidade de saúde, com o médico generalista, você vai ser encaminhado para o especialista, caso seja necessário seu tratamento de varizes antes de um agravamento. Estamos chegando ao final do nosso Check-up Saúde sobre varizes de hoje. Quero agradecer muito a presença do Dr. Vinícius, da doutora Priscila. Foi um prazer estar aqui com você, Alice, e estar esclarecendo aí para a população, né, sobre essa queixa que é universal. Tanto homem quanto mulher tem essa queixa. Então, agradecer, Alice, obrigado aí pelo convite. E maiores dúvidas podem acessar também as nossas redes sociais, né? Eu estou no Instagram, é @drviniciusadami, e também como colunista do Folha Vitória, é só acessar que semanalmente a gente está colocando informação de qualidade para poder esclarecer mais sobre saúde. É isso mesmo, gente. A gente tem o compromisso de prestar um serviço de qualidade com boas informações. Então, se você tem dúvida, esse time de colunistas está à sua disposição. Você pode mandar a sua dúvida para o WhatsApp da Pan News ou também na minha rede social pessoal, @doutora Alice Sarcinelli. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Espero vocês na semana que vem.